Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar uma palavra do Evangelho que você já tem ouvido em vários lugares do Brasil. E para você que não nos conhece, meus irmãos, nós somos de Unamar, Cabo Frio. Meu nome é Simar Rodrigues. E é sempre um prazer poder falar com vocês. Você que não é inscrito, inscreve aí no nosso canal, dá um joinha, divulga essa mensagem. Porque nós estamos aqui em Unamar e é um desafio muito grande aqui nesse lugar para nós podermos pregar esse evangelho que há 20 anos nós passamos por esse entendimento, o evangelho que Jesus está voltando. O diabo é um ser espiritual. E aqui na nossa localidade existe mais de 1000 igrejas. Agora aparece uma pessoa pregando um outro tipo de evangelho, não um outro tipo de evangelho, mas um evangelho pautado nas verdades bíblicas, a qual o povo foi enfeitiçado e não consegue entender a realidade bíblica que nós vivemos hoje, bíblica. E aquele que se destaca em anunciar essa mensagem, eles têm como doente. Então aqui, algumas lideranças, algum dono de empresa, eles me taxaram como louco e diz que aqueles que estão ao meu redor, eles vão se perder. Eu acho a verdade ela faz as pessoas perder ou a mentira faz as pessoas ficar junto? Porque parece que a mentira ela ajunta mais pessoas do que a verdade. E como alguém se perderia hoje? Em que área? Área espiritual? Porque pelo que eu conheço de Bíblia, a Bíblia diz, nosso irmão Paulo em Romanos capítulo 5, a partir do verso 1 em diante, diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Então essa morte espiritual que a liderança hoje paga para as pessoas, eles cobram para que as pessoas sejam salvas no mundo espiritual. Essa morte já foi morta há muito tempo. Então hoje eu sou taxado aqui como uma pessoa que tem uma teologia maluca. E aqueles que se aproximam de mim viram malucão também. Graças a Deus que meus dois irmãos se libertou desse sistema. Mas ainda tem um ainda que está agarrado lá, porque tem pouco conhecimento. Eu estudei, meus irmãos, nessa instituição, nessa firma, há 3 anos. Eu fiz 2.800 horas. Fui formado, bacharelado, anel no dedo, que eu nem uso. E quando eu saí do seminário, fui formado, e quando eu decidi a estudar, a teologia deles é tão forte que com apenas 1 mês de estudo que eu conheci o preterismo completo, que apenas com 2 meses eu anulei todos esses 3 anos que eu estudei. Só de livros e prestações, que os cursos são caros, eu gastei mais de 15 mil reais. Os livros estão aqui para quem quiser vir cá, pegar da nossa região, porque é uma teologia fraca, vencida e não traz verdade. E o povo já acostumou. Esperando Jesus, anticristo, eles esquecem que isso tudo era para aquela geração. Então eu deixo aqui a minha informação, porque enquanto as pessoas não falam de mim, até aceito, mas as pessoas querem defamar o outro dizendo que ele tem uma teologia louca. Já que eu tenho uma teologia louca, por que eles não me convidam para lá para me provar na Bíblia mesmo que a minha teologia é louca?
Eu não tenho teologia, né? Eu tenho verdade bíblica. E hoje nós vamos... Eu estou falando aqui para nossa localidade, meus irmãos. Não tem nada a ver com o YouTube aí, não tenho contra ninguém aí. Graças a Deus a minha palavra no YouTube, os irmãos têm aceitado alguns questionamentos, mas eu estou aqui falando pela minha cidade, que é uma voz no deserto. Mas eles querem calar essa voz, mas não vão conseguir. Então hoje eu escolhi um tema bem simples para você que já conhece a graça e essa manobra do evangelho que vive por aí. Mas nós vamos meditar, talvez essa pessoa que diz que a minha teologia é louca, talvez ele pode parar um dia e ver que realmente tem verdade. Novo céu e nova terra. Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim: não entenda de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu estou usando aqui a tradução NVI. Então Jesus estava dizendo que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E o verso 18: eu afirmo a vocês, enquanto existir céu e terra, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé até que os seus objetivos sejam alcançados. Então nós vimos aqui, Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. Quando aqueles objetivos fossem alcançados, enquanto o céu e a terra não passassem, e os seus objetivos não fossem alcançados, nem um J, nem um tio, nem um I, nem um traço poderia ser anulado da lei, até que tudo viesse se cumprir. Não passará o céu e nem a terra, antes que tudo se cumprisse. Pois bem, essa palavra céu e terra que os sabidão hoje aqui no nosso bairro e no YouTube também, eles pensam que Jesus está falando do céu literal e a terra literalmente, porque assim, os judeus, isso aqui era uma linguagem de figura para o povo judeu. A igreja hoje, com a teologia avançada que ela tem, que com apenas 3 horas de estudo você entende que isso tudo aí é fachada, você vai ver que essa linguagem de figura era antiga do Antigo Testamento e tinha um significado. É o que nós vamos ver hoje. O que era céu e terra quando os judeus citavam essas palavras. Mateus 24, 32, que diz assim: agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos dela estão novos e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Verso 33. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas essas coisas começando a acontecer, pode saber que minha volta está bem próxima. Então, Jesus está falando para mim, Jesus está falando para você, ele está bem expressando bem claro. Quando vocês vê isso tudo acontecendo, vocês saberão que eu estou mesmo às portas. Verso 34. Então, finalmente, esta era chegará ao fim. Então, quando eles olhassem a figura da figueira, quando eles vissem os acontecimentos que iria acontecer, eles iriam saber que aquela era estava chegando ao fim. Em outras traduções diz que não passaria aquela geração ou aquela era sem que tudo aquilo que Jesus falou
em Mateus 24 viesse a cumprir. E o verso 35, os céus e a terra passarão. Que céu e terra seria essa? As primeiras ordens da antiga aliança iria passar, mas as palavras de Jesus não ia passar, todas elas iam se cumprir. O céu e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Então, quando eu e você pegamos esse conceito de céu e terra, aí a igreja ensinou os irmãos a ficar olhando que um dia o céu e a terra vai pegar fogo, vai sumir. Só que esqueceram que essa linguagem de figura era simbólica. Não é literalmente que ensinaram para você. Então nós vamos ver o conceito então de céu e terra, quando Jesus estava dizendo, enquanto o céu e a terra não passar, nem um jota nem um tio vai sair da lei. Então qual era o que Jesus queria passar para os discípulos? E para o povo judeus que já estava acostumado com essa linguagem de figura, ele sabia realmente o que Jesus estava falando. Isaías capítulo 1, versículo 1, preste bem atenção, que diz assim: a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão e Acais, e Ezequias, rei de Judá. Então, qual era a visão? De quantos povos Isaías teve uma visão? Judá e Jerusalém. Agora nós vamos ver como Deus olhava para esse povo, o que ele falou com esse povo. O que ele usou, uma linguagem de figura, uma metáfora, para que eles entendessem. Então ele diz: ouve, ó céu, e dá ouvido, ó terra. Será que céu escuta? Será que terra tem ouvido? Porque falou o Senhor, criei filhos, eu os engrandeci, mas eles se rebeliaram contra mim. Então Deus, ele usa o profeta Isaías para levar uma mensagem para Judá e Jerusalém. Então ele diz: ouve, ó Judá, e ouve Jerusalém. Não, ele diz: ouve, ó céu, e dá ouvido, ó terra. Então, quem era o céu e quem era a terra nesse contexto? Judá e Jerusalém. Isaías 65, versículo 16, que diz assim: de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito, no Deus da verdade. E aqueles que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Então Deus aqui, ele estava perdoando o pecado deles. Era uma profecia. E o verso 17: pois eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Então qual era a mensagem de Isaías para eles? Que Deus iria perdoar eles. Aqueles que dissessem bendito é o nome do Senhor, seria abençoado na terra, porque Deus iria fazer uma nova aliança com eles. Eis que eu crio para Jerusalém um novo céu e uma nova terra. É uma nova ordem, é uma nova aliança que Deus criaria para Jerusalém e englobaria o mundo todo depois da consumação do século. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém motivo de exaltação, e para o seu povo motivo de gozo. Então ele iria criar para Jerusalém
céu e uma nova terra. Um novo governo que veio de Deus, não aquele governo velho, não aquele céu velho e aquela terra velha. Então, as pessoas hoje, a liderança sabidona, eles dizem que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra fisicamente, vai queimar isso tudo e vai explodir tudo e vai fazer um novo céu e uma nova terra, só se for na mente deles. Porque eles não respeitam texto e contexto, não querem estudar a língua judaica e quer pregar as verdades segundo eles. Isaías 66, versículo 22, que diz assim: pois com o novo céu e a nova terra que hei de fazer, durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, quando Deus cria um novo céu e uma nova terra, que foi no final do Apocalipse, no ano 70, ele iria destruir a inimizade das outras nações, ia fazer um novo céu e uma nova terra, um novo governo, uma nova aliança. Então todo mundo poderia chegar ao Senhor, porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado e usaria de misericórdia para com todos. Então, depois que ele criasse o céu e a terra para Jerusalém, uma nova ordem de governo, todas as pessoas poderiam chegar até o Senhor, porque Deus não trataria mais com a carne, mas trataria com o Espírito, igual a mulher samaritana. Vai vir tempo que nem Jerusalém e nem no Monte Gerizim, nem na antiga aliança, vocês vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque agora a aliança seria no espírito do homem. E para terminarmos, meus irmãos, esse texto, nós vamos ver o que Paulo tinha em mente. Ou Paulo estava doidão também, a teologia dele era fraca e maluca. Será que Paulo tinha em mente? Era um novo céu mesmo? Era uma nova terra literal? Ou era um novo governo de Deus sobre a humanidade? Hebreus capítulo 12, versículo 18, que diz assim: pois não tendes chegado ao monte palpável, acesso em fogo e escuridão, e as trevas, e a tempestade. Então, o que Paulo estava narrando para os irmãos que estavam ouvindo eles, que conheciam a lei de Moisés, ele está dizendo: olha, vocês não estão mais na primeira aliança, no primeiro céu e nem na primeira terra. Porque não é monte, é palpável mais. Agora o negócio mudou. E o verso 19: e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram rogava que não lhe falasse mais, porque não podia suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocasse no monte, será apedrejado. Então, quando Moisés vai apanhar primeiras ordens, que era o céu velho e a terra velha, que era a antiga aliança, quando ele ia para o monte tremia, e até que um animal subisse no monte, ele era apedrejado. Então Moisés, ele ficava com medo e tremia. Paulo está dizendo: vocês não chegaram nesse monte, tem coisas melhores para vocês. E o verso 1: e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e tremo. Então, quando Moisés ia falar com Deus, na antiga aliança, no antigo céu e na antiga terra, na antiga ordem que Deus tratou com o seu povo, ele tremia, ficava com medo, porque Deus matava, Deus trazia fogo no monte. Então aquela forma de governo
que estava vencendo, que Deus iria, que disse, ó, eu vou fazer uma coisa nova para Israel. Eu vou criar para eles um novo governo, um novo céu e uma nova terra. E o verso 22, Paulo está tentando colocar na cabeça deles que eles não estavam mais naquela aliança velha, naquele céu velho, nem na terra velha. Deus tinha cumprido a sua promessa e eles estavam em uma posição elevada. E o verso 22, mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Então, Paulo chegou ou não chegou? Você que está esperando a nova Jerusalém, Paulo já tinha chegado nela há 2000 anos atrás. E a liderança hoje estão pregando que vai vir a nova Jerusalém, enquanto Paulo já disse para eles, vocês já chegaram na nova Jerusalém. E o que era a nova Jerusalém? Era a nova ordem que Deus fez com o seu povo. Era uma aliança nova, eliminando aquela velha, trazendo um juízo no ano 70, estabelecendo o seu reino para sempre. E hoje, Simão, o que nos resta? Para mim, o que nos resta, meus irmãos, e para minha família, é desfrutar desse reino. Porque para mim que não tinha paz, para mim que não tinha sossego, eu só trabalhei 20 anos para os homens, hoje nós estamos repousando no descanso de Deus. Nós temos uma reunião por semana, ninguém é obrigado a ir lá também, porque lá não é igreja. Lá é uma obra feita pela mão do homem. Temos um espaço, não sou contra a reunião e também não sou contra quem não se reúne. Porque o templo, Deus não habita em templo feito por mão de homens. O maior templo luxuoso que existe aqui na nossa região, Deus não habita lá porque Ele não mora em parede. Nós somos a morada de Deus. Ele disse que Ele andaria com o homem e o homem com Ele. Então nós entendemos que nós também não somos ovelhas e nem precisamos de um pastor, porque quem precisa de um pastor é bicho, é ovelha, é pessoas tapa-olho. Porque Jesus disse que naquele tempo, e nós estamos vivendo nesse tempo há 2000 anos atrás, haveria um só pastor e um só rebanho, não, e filhos. Então nós aqui, irmão, nós não temos pastor. Nós temos um grupo que se reunimos aos domingos e quem nos guia é o próprio Deus. E quando tem alguém com a necessidade, a nossa volta, aonde nós alcançamos, nós ajudamos naquilo que é possível. Então, fique sabendo que nós não somos ovelha e não temos pastor. Nós temos o Deus poderoso que nos guia, porque a Bíblia diz, olha, a ninguém chamei de pastor na terra, porque só há um pastor, que é o próprio Deus. Então eu deixo essa mensagem para você. Ninguém vai para Jerusalém celestial. Nós já estamos nela. Infelizmente, 1000 igrejas hoje aqui, instituição, esperando a nova Jerusalém. Enquanto eu e você, que entende essa palavra, nós já estamos nela, desfrutando dela. E agora o que nós aguardamos? Nós não aguardamos nada. Nós estamos completos em Deus. Quando terminarmos o nosso dia aqui dessa terra, nós viveremos a eternidade para sempre no Espírito com o nosso Pai. Melhor noite, um abraço, até uma outra oportunidade.